Olá, você que está se preparando para o 15º exame de ordem. Eu sou Gustavo Cisneiros, estou há muitos anos, olha o cabelo branco, há mais de uma década, preparando os bacharéis para o enfrentamento do exame de ordem, quer para a prova da primeira fase, quer para a prova da segunda fase, claro, na área trabalhista. Eu atuo sozinho, porque eu ensino tanto direito do trabalho como direito processual do trabalho. Sou juiz do trabalho aqui em Recife, atuando na 11ª Vara do Trabalho desta capital. Bom, muitos alunos me procuram, quer pessoalmente, quer mediante Facebook ou Zap, dizendo: professor, me ajude. A prova de direito do trabalho, a prova na área trabalhista da segunda fase. Primeira não. A primeira cai tudo. Tá? A preocupação do bacharel é com a segunda fase. A prova na área trabalhista da segunda fase é uma prova fácil? Não. Não é fácil. Meu pai foi professor de engenharia, Universidade Federal de Pernambuco, UPE, Escola Técnica. E ele me ensinou: não engane o seu aluno. Não minta para o seu aluno. A prova da segunda fase, quer da área trabalhista, quer da área penal, quer civil, quer tributário, administrativo, constitucional, é uma prova de um nível de dificuldade razoável. Razoável. Mas, professor, eu soube que caiu uma reclamação trabalhista, ó. É a peça mais difícil na área trabalhista. Porque o aluno bobinho, sabe de nada, inocente, fica com aquela preocupação jurássica em relação à peça. Ah, qual é a peça que vai cair? Tem aluno que quer que o juiz. Tem aluno que quer que o professor adivinhe qual é a peça. Diz aí, professor, qual é a peça que vai cair? Aí o professor, bola de cristal, bola de cristal. Bola de cristal, um escambau. Meu lema, quem estudou comigo, quem estuda comigo sabe, meu lema é trabalho. Não é porque eu ensino direito do trabalho, não. É porque eu acredito que a vitória, a conquista, vem por meio de muito suor, dedicação, perseverança. A diferença entre vencedor e perdedor é porque este último perdedor, ele termina desistindo cedo demais dos seus sonhos. Ele arquiva os seus sonhos e passa a viver feito um zumbi. O vencedor não. Ele mantém vivo o seu sonho. Mesmo diante de uma queda, de 2 quedas, de 3 quedas. Eu tenho aluno, ex-aluno, que fez 3 vezes exame de ordem e passou. E hoje é professor em universidade de direito do trabalho ou de direito processual do trabalho. Porque estudou. Professor, me dê uma luz. Qual é a área que eu devo escolher? A que você gosta. A que você sente afinidade. E principalmente aquela área na qual você quer advogar. Você não está fazendo o exame de ordem? Se você está fazendo o exame de ordem, há uma presunção de que você quer advogar. Se você não quer advogar, quer fazer concurso, até isso você tem que definir. Você vai fazer concurso em quê? Ah, eu quero fazer concurso para juiz do trabalho. Então a sua área é a trabalhista.
Eu quero fazer concurso para procurador da AGU, Advocacia Geral da União, procurador da Fazenda Nacional. A sua área é direito público, constitucional, administrativo, tributário. Não é o professor quem vai dizer a área que você vai escolher, é você. Nesses anos todos, eu jamais induzi aluno a fazer a área trabalhista. Jamais. Se eu começar a fazer isso, eu vou desistir de ensinar, de cumprir essa nobre missão que é repassar conhecimento. O professor tem essa nobre missão de repassar o conhecimento que ele adquiriu depois de anos de estudo. Tudo que eu conquistei, tudo, foi com muito esforço, porque eu tenho QI normal. Eu preciso estudar muito para aprender. Você também. Meu lema é transpiração. Inspiração não está com nada. Se você depender da inspiração, da luz divina, para ser aprovado no exame de ordem, você tira esse cavalo da chuva. Não dá certo. Tem que transpirar. E o meu lema é esse. O nosso curso da segunda fase, vitorioso, já com mais de uma década de existência, ele tem uma apostila com 200 páginas. Nós abordamos teorias, temas, tópicos de direito do trabalho essenciais. De processo do trabalho também. Nós resolvemos mais de 100 questões abertas, todas elas com temas diferentes. Nós resolvemos mais de 40 peças. 40 peças exigidas em exames anteriores e também peças que eu elaboro. Eu faço 3 simulados. Quando eu posso, eu faço 4. Coloco os alunos em uma sala. Quando tem muito aluno, 2, 3 salas. E nós fazemos um simulado, um faz de conta, como se fosse a prova. Eu elaboro a prova. Dificílima. Uma peça e 4 questões abertas. No nosso segundo simulado agora, no 14º exame de ordem, eu coloquei em uma das questões abertas, empregado contratado por uma empresa que conta com 100 ou mais empregados, contratado para a vaga de deficiente físico ou mental, portador de necessidades especiais. Porque a legislação previdenciária, a Lei 8.213 de 91, lá no artigo 93, prevê que as empresas do Brasil que contam com 100 ou mais empregados são obrigadas a contratar empregados portadores de necessidades especiais. E aí eu perguntei, nessa questão do simulado, e o simulado o aluno presencial faz, o aluno online também faz em casa, eu disponibilizo. Depois eu disponibilizo a resolução do simulado, depois nós discutimos. E aí eu perguntei, esse empregado portador de necessidades especiais, ele foi dispensado sem justa causa, sem que a empresa contratasse um outro empregado portador de necessidades especiais para o seu lugar. E eu perguntei, essa dispensa é válida? Resposta, não é válida. É uma dispensa nula. O empregado tem direito a ser reintegrado ao emprego. Porque o parágrafo 1º do artigo 93 da Lei 8.213 de 91 diz que o empregado
Nesse tipo de situação, ele só pode ser dispensado pela empresa se a empresa contratar um outro empregado portador de necessidades especiais para o seu lugar. É uma espécie de estabilidade, é uma estabilidade paraguaia, né? É uma estabilidade diferenciada, porque é uma estabilidade marcada por uma condição resolutiva. O contrato de trabalho do empregado só pode ser rescindido mediante uma condição, a de contratação de outro empregado para o seu lugar. Eu não estou falando de demissão por justa causa. Não estou falando. Não estou falando. Se fosse demissão por justa causa, pay buff. Estou falando na dispensa imotivada. Ela só será válida se o empregador suprir a condição de contratar um empregado para o lugar daquele, também portador de necessidades especiais. Aí o aluno se preparou. Não é uma matéria fácil. Não é uma matéria simples. Como seria, por exemplo, a estabilidade da gestante, que todo mundo sabe. Aí chega na hora da prova, a FGV, peça, reclamação trabalhista, tema, o seu cliente, portador de necessidades especiais, trabalha para uma empresa com 220 empregados. Foi dispensado sem justa causa, a FGV disse, sem justa causa, e a empresa não contratou um outro empregado portador de necessidades especiais para o lugar do seu cliente. Conclusão, a dispensa é nula, reclamação trabalhista com pedido de reintegração ao emprego. Citando o artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91. Poderia citar também o decreto 3.048/99, o artigo pertinente, que é o decreto que regulamentou a legislação previdenciária. Enfim, aí o aluno do Gustavo Cisneros sai radiante, conversa com alunos de outros cursos, mas eu nunca vi essa estabilidade, diz o aluno do outro curso, mas eu vi. Onde? No simulado do professor Gustavo Cisneros. Agora, é porque o professor Gustavo Cisneros adivinhou o tema? De forma alguma. Porque há mais de 7 anos que eu trago essa questão em simulados. É assim, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia cai. Teve aluno antigo mandando mensagem pelo Facebook. Finalmente, professor, caiu aquela questão que o senhor falava tanto na minha época. O que é isso? É trabalho, é compromisso. É transpiração. E na aula de encerramento, que é na véspera da prova, eu falei novamente sobre isso. Porque aí na aula de encerramento eu trago temas atuais da jurisprudência do TST. E é isso que vem sendo exigido em exame de ordem. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com a opção, entre aspas, de uma prova mais fácil. Você vai querer levar a sua vida dessa forma, sem estudar, sem se comprometer, sem se dedicar? Onde você vai chegar? Eu digo, a lugar algum. Se quiser estudar comigo, se prepare, porque a gente estuda muito. Tá certo? Foi um prazer, pessoal, estar com vocês. Até lá.